gente tem que avaliar primeiro como vai ser feito. Nos processos em depósito, foi fundamental o trabalho de desenvolvimento do mapeamento topográfico da instituição. Por quê? Nós tínhamos em um determinado depósito o acervo, a série de licença para obras. Porém, a gente não sabia que em outros depósitos também tinham documentos do mesmo conjunto documental. Né? E isso é um problema tanto para a instituição quanto para o consulente. Porque muitas vezes a gente pode afirmar que não tem um documento, quando na verdade a gente não tinha identificado. Então, com o desenvolvimento do mapeamento topográfico pela instituição, a gente pôde identificar novos dossiês, agrupar, realocar e recondicionar para que eles ficassem todos fisicamente num determinado depósito e poder passar para o consulente as informações que a gente levantou. Agora faltam esses 52 últimos códices, porque tem cerca de 3 anos, foi feito em 3 meses, mais ou menos, a catalogação dos 400 caixas de processos que estavam aguardando. Então, foi um trabalho, eu agradeço muito a equipe, a Cida e a Luciana, porque foi um trabalho muito duro, mas também muito gratificante. Pode passar. Bom, tempos atrás, em 2007 mais ou menos, eu vim para cá em 2007, 2008, os depósitos de licença para obras, eles estavam basicamente nessa situação, tá? Por isso que o desenvolvimento do trabalho do mapeamento topográfico foi importante também nesse sentido, né? Para a gente levantar o que era necessário da gente trocar, iria condicionar, enfim. Pode passar. E as faixas de licença para obras estavam desse jeito. Isso dificultava o trabalho da gente e também a pesquisa do consulente. Hoje em dia, depois do trabalho de mapeamento topográfico, a gente está com os depósitos já reorganizados, controlados, mapeados. Pode passar. Os códices que eu falei para vocês há pouco são os 931 códices de licença para obras. E hoje em dia a gente já está trabalhando também na planificação das plantas, o acondicionamento, e para vocês verem, agora tem a pasta individual, com cada processinho, cada dossiê, e o acondicionamento em caixas de poliômero. Bom, a partir disso surgiu um grande problema, digamos assim. Tá, eu arrumei, eu coloquei, e aí? E para catalogar? E para descrever? Como a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar por demanda? Porque a gente tem que pensar também que um corpo diminuto de funcionários. A gente vai trabalhar a partir das caixas, a gente vai trabalhar a partir das fichas. Foi colocada essa problemática e a gente dividiu isso em 2 formas para trabalhar. A primeira é a revisão de processos por demanda. Então, o pesquisador ele chega aqui, ele solicita o processo, a gente levanta o processo e, após ele fazer a consulta, quer dizer, antes a gente verifica se está batendo os dados e tal, mas após ele fazer a consulta, a gente faz uma revisão mais aprofundada, verifica a ficha catalográfica, se for necessário a gente faz a correção ou a substituição daquela ali, guarda a ficha antiga e coloca os dados no arquivo virtual. Isso é quando a gente faz a revisão do processo por demanda. E a revisão dos processos a partir das fichas catalográficas, que a gente vai logradouro por logradouro, em cada gavetinha do fichário catalográfico, pegando e levantando o processo no depósito, traz, faz a revisão, bota no arquivo virtual e guarda. Tá? Pode passar, por favor. Feito isso, quais são as formas de pesquisa no acervo atualmente? A gente tem a pesquisa presencial, quando o pesquisador vem aqui, solicita o processo por meio do endereço, que até hoje ainda é a principal forma de você localizar o processo. Tá? Por número de processos mais recentes, porque processos da década de 20, enfim, como eu falei para vocês, a gente tem processos do século XVIII, então os mais antigos é por endereço, os mais recentes a gente consegue localizar também pelo número de processos. Tá? Ou, como
vocês vão ver um pouquinho mais adiante, hoje em dia a gente também tem uma lista de arquitetos e construtores, que à medida que a gente foi fazendo essa revisão dos processos, a gente também foi verificando quem eram esses arquitetos e construtores, tá? E no arquivo virtual, por meio do endereço do imóvel, busca por palavras-chave, os arquitetos e construtores também. Né? Essa é a ficha catalográfica que a gente usa, assim, ainda só pegada a papel, porque a gente precisa. Pode passar. Né? O site, para você acessar o arquivo virtual, portais, a gente já tem um link ali para o arquivo virtual, né? Vou fazer pesquisa de licença para obras ou outra pesquisa no acervo. Né? Secretaria Municipal de Urbanismo, que é o fundo ao qual pertence essa série. Né? Esse aqui é um exemplo, se você estivesse buscando o campo da aclamação, o endereço a gente coloca tanto o endereço da época do documento, quanto a gente também coloca o endereço que seria hoje o logrador atual. Tá? Pode passar. E espelhando aquela ficha catalográfica no conteúdo e estrutura, vocês podem ver lá, complemento atual Campo de Santana, isso também entra nos buscadores, nas palavras-chave, então é possível você localizar tanto pelo antigo quanto pelo recente. Né? Dito isso, assim, parece uma coisa muito mecânica. É isso, pega o processo, pega a ficha, Só que não é bem assim. Muitas vezes a gente se depara com casos que demandam pesquisa pesada mesmo. Por exemplo, a gente está fazendo revisão a gente chama aqui de Códice 1, né? Do primeiro Códice de licença para obras, a Luciana se deparou com um logradouro chamado Detrás do Império, de 1816. E aí, elas tentaram levantar qual era, elas chegaram na Rua do Império, Beco do Império, enfim, mas nada que fizesse referência a Detrás do Império. Primeiramente, eu procurei nas décimas urbanas, né, do período de 1808, 1814, de 1814 a 1817, nem sinal. Série aforamentos, também não. Fui para pesquisa do acervo da biblioteca, e aí a gente verificou a Rua do Império. E, por fim, né, os mapas da cidade, os mapas mais antigos. Pode passar. Esse é o Códice 1, o registro de 1816 e Rua Detrás do Império me indicava pelo menos que era na Lapa. E quando a gente verificou a Rua do Império, a gente também sabia que era naquela região. Pode passar. E aí vamos levantando os mapas, né? No final do século XVIII. Ficaria naquela região ali. Né? Que a gente vê que ainda não tem muitas aberturas de rua, ainda você tem ali a Mata Cavalos, que é atual Riachuelo, mas você não tem um quantitativo muito grande de ruas. Né? Um mapa que seria de 1808, né? Mesma região. Começa uma abertura maior de ruas, mas ainda são ruas centrais, ruas principais. Né? Aqui onde eu marquei esse primeiro é a Mata Cavalos, que é uma referência, né, de onde seria. Pode passar. A seguinte seria a Rua das Mangueiras e a Rua Mata Cavalos, são duas ruas de referência para buscar essa região. Né? Pode passar. Aqui a gente já começa, são todos, o primeiro mapa é do século XVIII, o outro mapa é do início do XIX, esse é do meio do XIX. Ali a gente já começa a ver que tem uma abertura maior de ruas. A Rua 39 ali, a Rua 43 é a Rua das Mangueiras, cruzamento com a Mata Cavalos, né? Passa aqui o aqueduto da Carioca. Mas ainda tem um triângulo ali que não tem muita quantidade de ruas, quer dizer, ainda é um pedaço da cidade. E a gente vai fazendo a identificação por meio das legendas dos mapas. Né? Por fim, esse mapa, a gente estima que ele seja de 1838, ele nos dá o grande lance de como localizar essa rua. Ali 211 é a Rua do Império. A 126 é a atual Joaquim
de Santa Teresa. E a 124, logo atrás, é a Travessa do Mosqueira, que já existia. Então você fica naquela, pô, se é a Rua do Império, já existiam ruas ali, né, posteriores. O que seria então? Quando você vai nos mapas antigos, é que você começa a entender que a referência é a Igreja da Lapa. E ali tinha uma... não é ordem religiosa o nome. Bom, enfim, é uma irmandade, obrigada. Uma irmandade do Império do Divino. E a referência para as pessoas, quando a rua é aberta, é a igreja e o Império do Divino. Então você olha para a igreja, para a rua, e a rua é detrás do Império. Do Império do Divino, minha gente. Agora vocês imaginem a pesquisa para chegar nisso, né? Eu estou mostrando para vocês que assim, não é um trabalho tão mecânico de catalogação simplesmente. Né? É mais ou menos como você hoje, as pessoas às vezes perguntam, né, por que a Candelária é de costas para o Presidente Vargas. Na verdade, a Candelária foi construída antes e o Presidente Vargas veio depois. É a mesma lógica. Então, para as pessoas da época, era a rua detrás do Império. E depois foi Beco do Império, e Beco da Alegria e a atual Teotônio Regadas. Olha! Gente, a praia na Lapa, olha que maravilha! Pode passá-lo. São só os indicadores, né? Bom, esse acervo ele possibilita para a gente várias conjunturas de pesquisa. Quando a gente vai trabalhando ao longo do dia a dia com ele, as demandas dos pesquisadores, o que a gente vai localizando na documentação, também surgem outros probleminhas como esse aí, por exemplo. Né? A gente está fazendo a listagem no levantamento dos arquitetos e construtores do início do século XX. E a gente se deparou com essa assinatura com abreviatura. Ele só assina assim. JF Pereira Viana. E aí começou a criar-se um problema, porque você vai pesquisar na internet e tem várias informações divergentes. E os funcionários começaram a entrar em contato, então, com as associações, conselhos de profissões, para saber, eles tentaram nos ajudar enviando a carteira de trabalho, e o cara assina com abreviatura, enfim. Por fim, a gente falou, a gente vai ter que resolver esse processo aqui, vai ter que dar um jeito de ver na documentação. Fizemos um levantamento de endereços que pudessem ter projetos do arquiteto, e com a revisão dos processos levantados, a gente conseguiu finalmente, numa solicitação, que não foi ele que preencheu, o nome completo, José Fernandes Pereira Viana. Pode passar, pode passar. Essa é a assinatura. E esse é o documento da série de licença para obras que contém o nome completo do arquiteto. Né? Uma outra pesquisa que a gente fez foi o levantamento dos bens tombados da cidade a partir do guia do IRPH de 2014. Por quê? É muito comum um pesquisador chegar aqui, tem planta do Largo do Boticário, tem planta do Parque das Ruínas, tem planta de algum lugar que seja emblemático da cidade. Né? E a gente não tinha ainda isso mapeado. A gente tem catalogado pelos endereços, mas não uma coisa que facilitasse, uma listagem que facilitasse o pesquisador chegar aqui e falar, tem tal. Como é que a gente vai fazer esse trabalho? Né? A Cida, a funcionária do setor, sugeriu que fosse feito então pelo Guia do Patrimônio Cultural Carioca. E a gente começou a fazer esse levantamento de todos os bens tombados que a gente tivesse algum registro no acervo de licença para obras. Aí nós encontramos um total de 231 bens e 433 processos. Né? Isso é interessante para a instituição porque a gente é uma outra forma de controle do acervo. E também se a gente quiser depois realizar pesquisas, enfim, sobre esse assunto. E facilitar a pesquisa dos imóveis no arquivo virtual, porque aí também o pesquisador pode entrar desta forma, Largo do Boticário, Parque das Ruínas, e verificar se tem.